Você pode abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 23. Eu acho até que alguns irmãos nem precisam abrir suas Bíblias no Salmo 23. Este é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Até mesmo gente que não tem nenhuma intimidade com o texto bíblico, assistindo filmes, já ouviu alguma coisa ligada ao Salmo 23. Talvez você já tenha ido a um funeral. E é muito comum evangélicos em funerais lerem, recitarem o Salmo 23. Às vezes em cultos de gratidão a Deus por bênçãos, dádivas do Senhor recebidas. Muitas pessoas expressam seu louvor, seu agradecimento, recitando o Salmo 23. O Salmo 23 foi escrito por um pastor, Davi, e ele que cuidava de ovelhas, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Mas nós vamos fazer tudo direitinho, como manda o figurino, né? Você que conhece o Salmo 23, vou convidar você a oferecer a sua Bíblia. Você que conhece de cor, vê se tem alguém aí do seu lado sem essa Bíblia para ela acompanhar o Salmo. Porque você que conhece o Salmo de cor vai recitá-lo comigo, tá bom? Então, você vai emprestar sua Bíblia para quem estiver aí sem o Salmo. E nós que conhecemos o Salmo, vamos recitá-lo a uma só voz. Ok? Espera um pouquinho. 1, 2, 3. Espera um pouquinho. Você vai oferecer a sua Bíblia. E eu estou vendo gente aí sem Bíblia e precisa ter a Bíblia aí. Ok? Então vamos recitá-la agora. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não é pouco, não. A gente recitou 6 versículos. Sempre nos referimos a este salmo como sendo o salmo do bom pastor. Deixa a sua Bíblia aberta. Mas eu gostaria que nós observássemos hoje esse salmo por um ângulo diferente. Do versículo 1 até o versículo 4, nós temos a figura da ovelha. E essa figura é importante para nós. O salmista faz referência a um mundo onde nós sentimos cansaço, estresse, um estresse constante. E nós temos um pastor que guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigera a nossa alma. E isso faz bem saber que nós temos um Deus que pastoreia a nossa vida. O salmista fala de um mundo sem direção, um mundo com pessoas desviadas, quase sempre perdidas, sem rumo, sem saber para onde estão indo. E aí o salmista diz que esse pastor guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu fui criado por pais piedosos. E no dia que meu pai faleceu, eu disse uma coisa, escrevendo para ele, porque eu não estava no Brasil, escrevendo para ser lido no funeral do meu pai, eu disse assim: pai, o Senhor fez com que a minha vida fosse muito mais difícil,
porque o Senhor me ensinou a andar pelo caminho estreito, e o Senhor me mostrou as veredas da justiça. Foi tão difícil, Pai, mas como eu louvo a Deus por ter um Pai que me ensinou a andar nesses caminhos. Então, o Salmo, nos versículos 1 a 4, nos fala da ovelha que precisa desse pastor cuidando constantemente. Eu morei longe, num lugar em que para ir para o meu trabalho de segunda a sexta, eu passava por uma estradinha onde havia um rebanho de ovelhas. E se eu fosse para a minha igreja, eu passava por outra estrada vicinal e havia outro rebanho de ovelhas. E um dia eu falei, eu tenho que parar aqui para conversar com um pastor desses. E aí, um dia tomei coragem, parei e fui conversar com um pastor. E ele disse assim, olha, ovelha, rebanho, precisa de pastor por perto, mas precisa também desses cães aqui que nos ajudam, porque a ovelha tem um péssimo senso de direção, ela é facilmente roubada, ela é facilmente distraída, então a gente tem que ficar de olho fixo nela. Mas os versículos 1 a 4 nos apontam para esse pastor. Feliz é a ovelha que tem esse pastor por perto, cuidando da sua vida, suprindo as suas necessidades. Mas nos versículos 5 e 6, nós temos outro momento diferente, porque a ovelha não senta-se à mesa, a ovelha não usa cálice, a ovelha não mora na casa dos outros. Na realidade, esse Salmo 23 tem dois assuntos num assunto maior. O cenário é um cenário único, mas o cenário é um cenário de um deserto. E nos primeiros 4 versículos, nós temos a ovelha no deserto. E nos versículos 5 e 6, nós temos um homem no deserto. O que domina o cenário do Salmo 23 é a figura do deserto. Na poesia hebraica, o deserto é o sinônimo de provação, de sofrimento, de abandono, de solidão. Deserto é um lugar sem vida. Não é um lugar em que as pessoas escolham para passar férias. E pelo menos eu gostaria de passar férias em outro lugar. Nos versículos 5 e 6, eles descrevem um homem que vem andando pelo deserto. Está sendo perseguido, está sendo ameaçado provavelmente por bandoleiros do deserto. Povos nômades do deserto, sem boas intenções, e ele encontra a tenda de um potentado, de um sheik árabe do deserto, e ali, ele está ali, e o sheik olha, convida-o para entrar, ele entra ali, é abraçado, é recebido, é agasalhado, bem tratado. Ele descreve então o tratamento que ele recebeu e conclui dizendo assim, eu estou indo embora, mas eu vou voltar e vou viver aqui. É exatamente isso, com esse cenário em mente, versículos 5 e 6 do Salmo 23, que temos esse homem caminhando pelo deserto. Eu queria que você caminhasse comigo, lendo 4 expressões que o salmista nos traz para nos falar de Deus na nossa vida. São 4 expressões que revelam a beleza, o impacto, a profundidade do ensino sobre Deus que nós temos nessa poesia. E a primeira expressão que eu quero que você considere é preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E essa versão, ela está dizendo que tu, Senhor, tu preparas uma mesa para mim
E eu sei que os bandoleiros, aqueles que me perseguem, aqueles que estão atrás de mim, aqueles que querem me prejudicar, aqueles que estão querendo fazer mal a mim, eles não podem me alcançar, porque tu estás comigo, me guardando e me honrando. E é muito interessante isso. Nesse momento da história, nós estamos aproximadamente no ano 1000 antes de Cristo, e mesa não é um objeto com pés. Mesa era no chão, era um pedaço de couro no chão. E a pessoa sentava-se no chão e ali ela comia, não é? Porque, irmãos, a gente tem aquela figura belíssima de Jesus tomando a ceia com os seus discípulos na Páscoa, e há um erro histórico naquela mesa. As pessoas não se sentavam naqueles dias em mesas com cadeira, mas no chão. Mesa aqui é esse pedaço de couro, sem perna, mas o artefato era relevante, e o significado da mesa também, porque mesa para o hebreu é um lugar de comunhão. Mesa é um lugar em que se comia com pessoas amadas, não se comia com pessoas desconhecidas. Assentar-se com alguém à mesa era partilhar de comunhão com essa pessoa, era um lugar de vivência em família. Quem conhece o Salmo 128, que é um salmo que fala sobre a bênção de temermos a Deus e termos uma família temente a Deus, o salmista no Salmo 128, no versículo 3, ele diz para o homem temente a Deus: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Como eu disse, ninguém comia com o desconhecido. E por força das circunstâncias, nós, muitas vezes hoje, vivendo no mundo ocidental, nós às vezes temos que partilhar a mesa, comendo nesses self-services da vida. Às vezes ele está tão cheio e você não encontra uma mesa exclusiva para você. E aí você, muito constrangido, senta-se perto de uma pessoa que você não conhece, nunca viu, e come ali, mas você não está à vontade. Você está à vontade quando você come com a sua família, com os seus queridos. Aliás, mesa é um lugar de comunhão com pessoas queridas, não é? Comer para o hebreu era criar vínculos com alguém. E essa figura dos tempos antigos é tão marcante que surgiu na língua portuguesa a palavra companheiro. E nós sabemos que companheiro, sem nenhuma conotação política, tá? Companheiro é a pessoa que come do mesmo pão com você, não é? E aí, quando a gente está olhando o salmo, o salmista diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Se você está lembrado, conhece um pouco da Bíblia, José foi vendido traiçoeiramente por seus irmãos para o Egito. Lá no Egito ele prosperou. Lá no Egito ele passou maus bocados, momentos dificílimos na sua vida, mas mesmo passando isso, Deus foi abençoando José, até que ele se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito. Lembra-se disso? E aí, de repente houve fome na terra, e o grande administrador do único país que tinha recursos para sustentar a fome que havia na terra era José. Mas José já estava vivendo como egípcio, a roupa dele era de egípcio, a barba dele era de egípcio, a maneira de falar era de egípcio, tudo era de egípcio. E os irmãos de José, aqueles que o venderam para o Egito, vão ao Egito para conseguir comida. E quando chegam lá, José reconhece os irmãos. E aí
faz uma mesa. E naquela mesa, ele coloca os irmãos sentados na ordem de nascimento, na ordem cronológica, e eles ficam estupefatos. Mas José, conquanto estivesse com o coração batendo, a Bíblia diz que José não comeu junto com seus irmãos, porque um estrangeiro não podia comer com aqueles hebreus, porque era abominação, diz o texto bíblico. Então não era qualquer um que comia, um estrangeiro não comia, mas o potentado aqui é alguém que recebe esse homem, faz uma mesa, come com ele, tem comunhão com ele. Eu vinha andando pelo deserto, vinha este grupo de bandoleiros atrás de mim, eu corria risco de vida, eu estava prestes a desmaiar nesse calor, e encontrei a tua tenda, e tu preparaste para mim uma mesa, tu me ofereceste a tua amizade, tu me ofereceste a tua comunhão. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus aniversários. A palavra traduzida por adversário é provocadores, aqueles que me provocam, aqueles que querem a minha destruição, aqueles que estão ao meu encalço, aqueles que estão querendo o meu mal, mas tu preparaste diante do rosto deles, tu preparaste minha segurança, minha proteção, minha maneira de me sentir tranquilo aqui. E então, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, e Jesus Cristo tem uma promessa extraordinária. Lá no livro de Zacarias, no Antigo Testamento, ele diz uma coisa ao povo dele, o seguinte: Deus fala para os seus fiéis: aquele que toca em vós, toca na menina dos meus olhos. Lembremos-nos de quando Jesus Cristo alcançou Saulo no caminho de Damasco. E Saulo está perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos. E aí, ao meio-dia, um sol extraordinário, vem uma luz mais forte que a do sol, bate em Paulo, na sua comitiva, ele cai por terra e ele ouve uma voz já cego: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus não pergunta: Saulo, Saulo, por que persegues os cristãos? Mas a pergunta é diferente, porque aquilo que Saulo estava fazendo aos cristãos, o Senhor Jesus estava vendo como perseguição a ele. E a primeira lição que nós aprendemos nesse relato desse homem caminhando pelo deserto é que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus revelado em Jesus, o bom pastor, é um Deus que guarda os que são seus, valoriza os que são seus, valoriza as dores daqueles que são seus, vê, conhece as nossas dores. Quando pensamos em mesa, nos lembramos também que há uma dimensão da mesa no reino de Deus, porque há uma palavra de Jesus. Ele diz, quando ele instituiu a ceia do Senhor, que no final muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E ele diz na instituição da ceia do Senhor, ele diz assim, que ele só vai comer de novo, beber daquele vinho no reino. E então, há uma coisa extraordinária na Bíblia. Lembramos-nos da amizade que Jesus oferece àqueles que vêm a Ele. E essa amizade, Jesus coloca guardando aqueles que são seus. Se você já é de Jesus, você já deve ter tido experiências em que esteve desesperado e clamou a intervenção graciosa dele em sua vida. E você viu o agir poderoso de Jesus, porque ele
Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os inimigos estão lá. As pessoas que não gostam de mim estão lá, mas eles sabem que eu sou protegido por alguém mais forte, por alguém que me ama. Essa é a primeira bênção, essa é a primeira lição. Temos um Deus que sai em nossa defesa, temos um Deus que nos promete segurança para essa vida, mas também promete segurança para a eternidade. Segunda expressão dos versículos 5 e 6, ainda no versículo 5, unges-me a cabeça com óleo. Olha só para a sua Bíblia aí. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo. E eu gosto muito dessa expressão. Não é a unção do sacerdote do Antigo Testamento, literalmente tornas a minha cabeça gordurosa. O que está sendo dito aqui é exatamente isso. Tu passas gordura no meu cabelo. Pastor, que horror, passar gordura no meu cabelo. Se você tem cabelo oleoso, conhece alguém próximo a você com cabelo oleoso, vai entender isso. Porque quem tem cabelo oleoso, praticamente, sem querer, tem que lavá-lo quase todos os dias. Não é isso? Não é isso? Mas eu quero lembrar a você, porque você está dizendo que coisa horrível, né? Os mais antigos devem se lembrar do tempo em que os homens usavam Bilcrem ou Glostora. Você usava Glostora, né? Você usava Bilcrem, né? Não é? E aí você penteava o seu cabelo e antes, para o final, você passava o Bilcrem e passava de novo. E a sua esposa, por causa do danado do Bilcrem e do danado do Glostora, começou a usar no sofá da sala aquela faixazinha do sofá. Não é para enfeitar o sofá, não, é por causa da gordura da sua cabeça, tá? Porque ia acabar com o sofá da sala, tá? É isso aí. Então, as senhoras tinham sempre uma capa para evitar que a Glostora emplastasse o sofá. Era horrível aquilo, irmãos, mas a história está aí para escrever as coisas. Imagine ter uma cabeça engordurada. Talvez fosse melhor perder o cabelo, né, pastor Tiago? Né? Bom, vamos parar com isso que não vem ao caso aqui, irmãos. Tá? A Bíblia conta um relato muito interessante, não sei se você prestou já atenção a ele. A Bíblia fala de um homem chamado Simão, que ofereceu um jantar ao Senhor Jesus, e aí entra uma mulher com um nardo, com um frasco de perfume caríssimo, joga aquele perfume sobre os pés de Jesus, e ela pega os seus cabelos e enxuga aquele perfume, e aquele perfume era muito caro. E então Simão, que está dando aquele banquete, começa a pensar, se esse homem fosse profeta, esse homem logo saberia que quem está fazendo isso é uma pecadora. E aí, Jesus, lendo a mente de Simão, disse para Simão o seguinte: Simão, entrei na tua casa e não me lavaste os pés. Não me ungistes a cabeça, ou seja, não passaste gordura no meu cabelo. Por que isso? Porque esse era um dever do anfitrião daqueles dias. Ora, o deserto faz o maior calor do que o lugar mais quente que você conhece. O homem vinha andando por aquele deserto, e ele está prestes a ter uma insolação, o couro cabeludo racha, escamas com calor faz mal, e quando a pessoa chegava à casa de um anfitrião, a primeira coisa era proteger a cabeça, para aliviar a insolação e evitar feridas.
feitas pela inclemência do tempo. Então um bom anfitrião engordurava a cabeça do seu hóspede. E o salmista está dizendo: eu estou no deserto, eu vinha desfalecendo por esse deserto, já dava para fritar um ovo na minha cabeça, estava prestes a ter insolação, mas tu me recebestes à mesa, me refrescastes a cabeça, passaste óleo. Mas o interessante é a força do texto, a ideia de engordurar mesmo, não passar pouco, era o hábito também de engordurar tanto, mas por que engordurar tanto? É que nesse salmo, tudo que o potentado faz, tudo que o anfitrião faz, é exagerado. Nesse salmo, tudo é dado com fartura, tudo é dado em abundância, é um retrato daquilo que Deus faz. As coisas de Deus para nós nunca são minguadas, as coisas de Deus para nós nunca são racionadas. E num dos salmos está escrito assim: abre bem a tua boca e eu a encherei. E nas palavras de Jesus, ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A graça de Deus e a bondade do Senhor para o seu povo nunca é racionada, é sempre em termos de fartura, de abundância, por isso a cabeça engordurada. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Agora o cuidado é privado. Quando eu chego aqui, eu tenho o teu cuidado, Senhor. Tu preparas uma mesa, na presença de todo mundo é cuidado público, todo mundo vê. Mas tu passas óleo na minha cabeça, é cuidado privado. E então é um Deus que cuida de nós no público e no particular. E é interessante que essa é a história. A terceira expressão desse texto que eu quero que você preste atenção, por favor, está já agora no final do versículo 5. O meu cálice transborda. Eu disse que tudo transborda nesse texto. De novo a figura da abundância, não diz enche o meu cálice, o que seria normal, ainda mais num deserto, água escassa, não há água para todo mundo, então você tem que racionar, mas aqui não, o potentado, aquele que me recebe, aquele que me guarda, aquele que me defende, aquele que é o maioral, aquele que todos temem, aquele que me protege, faz transbordar. Para nós, na nossa civilização, fazer transbordar um cálice é falta de educação. A dona de casa põe aquele linho, toalha de linho fino para receber a visita, aí vem você, vem eu, por exemplo, um lambão, né? E aí enche aquele cálice, faz transbordar, mancha a toalha de linha da senhora, é uma coisa triste, né? E não poucas vezes isso acontece, infelizmente, nas nossas casas e em todas as famílias, não é? Irmãos, mas aqui a figura é extraordinária, aqui tudo transborda, preste atenção, qual é o maior bem do deserto? É a água. Sem ela não se vive. Então, Deus não é comedido, Ele usa a água, e Ele não é miserável, Ele enche o nosso cálice, Ele transborda. Por quê? Porque Ele cuida de nós com amor e com denodo. Vamos voltar à história de José no Egito. Ele tinha uma afeição especial por um dos seus irmãos. Qual? Benjamim. Quem não conhece a história, pelo menos aprendeu que dentre os irmãos havia um irmão. Era o único irmão, filho da mesma mãe, José e Benjamim. Ele é tirado da família, e está o caçula, e ele não vê mais o caçula. Os irmãos vão procurar comida.
não levam o caçula porque o pai está temeroso de perder aquele filho menor. E aí José, já senhor no Egito, falou: como é que é a família de vocês? Ah, é assim, nosso pai é assado, nós temos um irmão que ficou lá, vocês têm um irmão lá, na próxima vez que vocês voltarem aqui, só vão receber comida se trouxerem o irmão mais novo. Mas o nosso irmão, se ele se perder, se ele for roubado, se ele for saqueado por feras, nosso pai vai morrer. Não, vocês só receberão comida se vocês trouxerem o seu irmão. E aí, aquilo que eles levaram foi acabando, e o pai disse: está na hora de vocês voltarem para o Egito. E aí o filho falou: ó pai, tem um problema. O Senhor lá disse que só nos dá comida se levarmos o caçula. E aí Jacó começa a chorar, começa a dizer: o caçula não. Mas pai, nós vamos lá, se não trouxermos, ele vai pensar que nós mentimos. E a contragosto chega lá também Benjamim. E é interessante, você que conhece a história, e aí o caçula, aquele caçula, quando José vai servir aqueles homens que estão lá, ele dá 5 porções a mais para o caçula. Os irmãos, ele abasteceu os irmãos, mas quando chegou a vez de Benjamim, mandou que colocassem 5 vezes mais aquilo que colocaram nos seus irmãos. Isso está registrado no final do livro de Gênesis, capítulo 43. E aí, ele estava dizendo o seguinte: eu estou recebendo de vocês, mas há um aqui que é o mais querido. E quem era o mais querido? Benjamim. Irmãos, o salmista diz que quando Deus nos recebe, o cálice para nós transborda. Nós somos os mais queridos. Nós somos meninas dos olhos de Deus. Nós somos cuidados por Deus. Deus está dizendo: você é o meu querido. Eu trato de uma maneira especial o meu povo. E quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente chega ao livro de Êxodo, capítulo 11, versículos 6 e 7, há uma expressão em que Deus está falando sobre o povo dele, que ele tirou do Egito, e olha o que Deus diz: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, o qual nunca houve, não haverá jamais. Ele estava preparando a última praga. E aí ele diz assim: porém contra nenhum dos filhos de Israel, homens ou animais, nem ainda um cão, rosnará, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelenses. Deus conhece o seu povo, Deus conhece os que confiam nele, e Deus tem prazer naqueles que confiam nele. Provérbios 18:10 é um texto fantástico, diz assim: torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro nele. Vou repetir isso. Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro nele. Deus trata bem os seus filhos. E aí a gente vai a Efésios 3, versículo 20, o apóstolo Paulo está nos falando as bênçãos que nós temos em Cristo, na obra de Cristo por nós. E aí ele faz uma oração extraordinária, e nessa oração o apóstolo Paulo diz assim: ora, aquele que é muitíssimo mais poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Você reparou os superlativos que ele usa? Olha o que ele diz. Ele diz assim,
aquele que é muitíssimo mais poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que cuida de nós. Esse é o Deus do Salmo 23. Aí o salmista diz: o Senhor é o bom pastor, nada me faltará. Esse Senhor vai cuidar de mim. Ele cuida de mim como uma ovelha no deserto precisa do cuidado do pastor. Mas Ele cuida de mim como um potentado, um poderoso, um sheik poderoso e honrado, que me honra, que me guarda, que me protege, que me socorre, que me ajuda. Paulo mostra em Efésios 3 que o trato de Deus com o seu povo nunca é um trato de cupom de racionamento. Em Cuba, há uma famigerada tarjeta que cada família tem para comprar a sua comida. Vou lhe dar agora a tarjeta que mensalmente cada família de Cuba recebe, pelo regime socialista de lá, comunista. 1.250 quilos de arroz por pessoa, 250 gramas de feijão por pessoa, 150 gramas de café por família, suprema miséria. E aí, irmãos, acabou a cesta. Acabou, tá? E acabava pelo 6º ou 7º dia, e a luta da família era para arrumar comida até o final do mês, né? E Deus não tem nenhuma tarjeta e não usa racionamento com o seu povo, porque o cálice transborda. Mas deixa eu chegar à última, a quarta e última expressão, nos versículos 5 e 6 do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E essa é a expressão. Observe na sua Bíblia que agora há uma mudança no tempo verbal. Eu sempre enfatizo isso aqui na igreja. O Salmo 23 está escrito no presente dos versos 1 ao verso 5. Mas o versículo 6, o verbo está no futuro. O salmista está encaminhando a narração para um outro tempo. Porque agora, depois que aqueles bandoleiros estavam perseguindo aquele homem pelo deserto, ele encontra um potentado, um sheik que o recebe na sua casa. Ele não mora ali, ele tem que voltar para a casa dele. E aí, ele vinha caminhando pelo deserto e foi acolhido naquela tenda, mas ele tem de voltar. E aí, o potentado coloca à sua disposição 2 guarda-costas, 2 guardiães. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele precisa de guarda-costas porque há perseguidores do lado de fora. E Deus então põe esses guarda-costas grudados nele. E onde nós lemos bondade e misericórdia certamente me seguirão, nós podemos ler no texto, bondade e misericórdia me grudarão, ficarão grudados como guarda-costas para protegê-lo. Bondade é a palavra tudo de bom. Misericórdia é a palavra mais rica da língua hebraica, hesed. É o amor do pacto que levou Deus a escolher Abraão, Isaque e Jacó. É o amor do pacto que levou Deus a escolher Israel. É o amor que encontramos naquelas palavras lidas na Bíblia: tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. Hesed é o amor inalterável, é o amor inabalável de Deus, que não pode aumentar porque não tem para onde aumentar. Está no grau máximo, não pode diminuir porque Deus nunca deixa de amar.
E a melhor definição que nós temos para essa palavra é numa expressão que nós temos usadas pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2,13, em que ele diz: se formos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É o amor que não está centrado no objeto amado em nós, está centrado nele, Deus. Ele é quem ama. O amor vem dele, é um amor que mesmo se você falhar com o seu amor, ele continua amando. Esse homem tem que voltar para casa. E quando ele sair da esfera da ação e da proteção daquele potentado, os perseguidores poderão estar lá, mas vão dois defensores. Tudo que esse Senhor tem de bom estará à sua disposição para cuidar dele. Tudo aquilo que é bom vai cuidar dele. Todo o seu amor, todo o seu compromisso de amor, de cuidado, virão às suas costas caminhando com ele. E aí ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Cada dia da minha vida não vai haver um dia em que Deus se esqueça de mim. Essa também é outra convicção que o crente tem em Jesus Cristo. Deus não tem humor instável. Um dia Ele nos ama, no outro dia Ele está de mau humor conosco. Irmãos, Deus aceita num dia e nos aceita no outro dia também. Ah, você foi um bom menino, vou cuidar de você. Você se comportou mal, não vou cuidar de você. Irmãos, nós temos um Deus que não nos deixa de lado. Não é o nosso mérito, não é a nossa conduta, não é a nossa virtude. Muitos evangélicos têm se esquecido que uma das marcas da reforma protestante é a doutrina da graça. Não é quem nós somos, não é o que nós fazemos. Eu vim à igreja, eu dei o dízimo, eu sou um bom pai, um bom filho, um bom cidadão, você merece o cuidado e o amor de Deus. Não é isso. A Bíblia diz que todos somos pecadores, estamos afastados do padrão de Deus, da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo, um único sequer. Não é nada disso, é o Deus que é a graça de Deus, é o poder de Deus, é o cuidado de Deus que nos ama e vem ao nosso encontro e quer nos envolver, e quer me abraçar, e quer cuidar de mim, e quer ser meu pastor, e quer ser o meu Senhor, e quer ser o meu protetor, mas quer ser meu amigo também, porque Ele quer comer comigo. Está entendendo? Podemos olhar a nossa própria experiência como pais, quando os nossos filhos erram, nos entristecem, mas não deixam nunca de ser nossos filhos. E quando nós erramos, Deus não deixa de nos amar e não deixa de cuidar de nós. Glória a Deus por isso. E Ele diz, para terminar: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Há uma versão que diz: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitarei, alguns tradutores colocam, voltarei à casa do Senhor. É apenas um pontinho que muda o sentido do verbo, e então alguns traduzem-no com habitarei na casa do Senhor, e outros habitarei na casa do Senhor. Então ele pode estar dizendo: eu habitarei na casa desse Senhor que cuidou tão bem de mim, que me colocou esses guarda-costas para cuidar de mim. Mas pode ser que ele esteja dizendo: voltarei para a casa desse Senhor. O que ele está dizendo, afinal de contas, é: puxa vida, esse meu amigo me tratou tão bem, cuidou tão bem de mim, que um dia eu vou voltar aqui para a casa dele e vou morar com ele para sempre.
E essa é uma certeza que um crente em Cristo tem. Em Cristo Jesus, de que um dia vamos morar na casa desse amigo para todo sempre. Um dia estaremos lá como hóspedes, não como hóspedes circunstantes, que passou ali e precisou de ajuda e de socorro, mas vamos estar nessa casa como moradores. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse Jesus no final dos seus dias. E essa é a convicção de que tem um crente em Cristo, de que ele tem um Deus que cuida dele aqui, tem um Deus que acompanha a sua vida com bondade e misericórdia aqui, mas que amanhã, quando chegar o dia da minha chamada final, há uma casa, há uma morada, casa do meu pai, eu voltarei para a casa do pai. E aí, o Deus que cuida dele aqui, é um Deus que diz que nos receberá em glória, com quem nós moraremos para sempre com ele. E aí, nós podemos dizer que nós temos um bom amigo, quando temos um pastor, um bom pastor como Deus da nossa vida, temos um bom pastor para cuidar da nossa vida aqui, mas temos um bom pastor para cuidar da nossa vida na eternidade. Temos um bom amigo aqui, mas temos um bom amigo lá. Vocês sabem que eu tenho uma grande virtude, né? Eu torço pelo Bangu. Torço pelo Bangu. Você conhece algum torcedor do Bangu aí? Olha, aqui em Teresópolis somos 4 torcedores do Bangu, 4, tá? A massa da torcida do Bangu acho que está concentrada em Teresópolis, irmãos. E em 1966 eu era pequeno e o Bangu foi campeão, 3-1 em cima do Flamengo, só não deu demais porque Almir bateu em todo o time do Bangu para não apanhar demais. Aí eu continuei banguense, irmãos, porque em 1933 eu era nascido e o Bangu foi pela primeira vez campeão. E aí nós achávamos que o Bangu ia ser campeão em 1999, porque a tradição era de 33 e 33 anos. E ele nos decepcionou, eu nunca fiquei tão decepcionado com o Bangu quanto em 1999. Mas em 1985, o Bangu foi para a final contra o Coritiba, não é Curitiba não, Curitiba é o nome da cidade, mas o time se chama Coritiba, tá? E era a final no Maracanã, e as torcidas do Rio de Janeiro, porque o Bangu não tem torcida, se uniram para torcer pelo Bangu. Eu vi aquele jogo, confesso até o meu pecado, eu já era pastor, e tinha um culto, eu era o pregador, eu nunca preguei tão rápido um sermão, preguei rapidinho para ver o jogo. Aí todo mundo me despedia, era um culto numa casa, me despedi e falei, até logo, até logo, até logo. Falei, pai, vai aonde? Vou ver o jogo lá em casa. Ah, pastor, vamos ver aqui, todo mundo, o Bangu vai ser campeão, vai ser uma festa, a gente vai ficar alegre com o senhor. Tá bom, então vou ver aqui. Aí fui ver, irmão, 0-0 o primeiro tempo, só deu o Bangu. Segundo tempo, 0-0, foi para prorrogação, 0-0, 0-0, aí foi para o pênalti, aí vem o Ado, ponta esquerda do Bangu, pega a bola, chuta, ela bate na trave e vai para fora, Curitiba campeão no Maracanã. Irmãos, fiquei tão decepcionado. Você já comeu um guarda-chuva? Você já comeu um guarda-chuva? Eu me senti como se tivesse comido um guarda-chuva. Eu fui para casa andando, estava chovendo lá no Rio Grande do Sul, e eu fui para casa andando na chuva, desolado, chego lá em casa, a Jane está dormindo. E eu sento na minha cama, e quando sento na minha cama, eu estava muito triste. E eu comecei a ficar mais triste comigo mesmo, porque eu não sabia que eu amava tanto o Bangu. E eu falei para Deus assim, Deus,
Eu tenho amado pessoas e pessoas têm me decepcionado. Eu tenho amado instituições e instituições me decepcionam. Eu tenho amado tanta coisa e eu amo o Bangu. E o Bangu é só decepção. Mas eu quero te louvar nessa noite, porque o Bangu perdeu. Porque nessa noite triste para mim, eu descobri que eu amo a Jesus. E Jesus nunca me decepcionou. Eu já decepcionei Jesus tantas vezes, mas Jesus nunca me decepcionou. Eu quero dizer para o Senhor nessa noite, que eu sou teu, eu sou de Jesus. E cantei o meu hino de guerra, não é o meu hino predileto não. Cantei o meu hino de guerra, Jane estava dormindo, cantei baixinho e comecei a cantar assim: nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, crente nenhum é desamparado, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum. E aquela noite que foi uma noite triste, foi uma noite de consolo, porque foi a noite em que mais uma vez eu descobri que eu tenho um Deus que não desaponta, eu tenho um Deus que é amigo. As pessoas podem nos desiludir, as instituições podem nos desapontar, mas se você tem Jesus na sua vida, você tem um Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, esse Deus que cuida, que zela, que vela, que caminha conosco com a sua bondade e misericórdia. Por isso que muitas pessoas contam da sua conversão a Cristo. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de um relacionamento pessoal seu com Jesus. Conhecer Jesus como Deus da sua vida, o amigo poderoso, o amigo amoroso, o amigo que ama tanto que morreu em seu lugar no Calvário. Mas há uma coisa mais interessante ainda. A Bíblia diz que esse amigo bate a porta do nosso coração, ele não arromba a nossa vida. Ele nos respeita e nos ama tanto que ele bate a porta do nosso coração querendo fazer amizade. E a expressão está aqui e você pode ler: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele. Lembra-se, cear é comunhão, cear é amizade, cear é intimidade. E aí é a oportunidade de conhecermos um Deus na intimidade. E Ele nos promete vida e vida em abundância. Eu queria muito que você considerasse isso no seu coração nessa noite. Eu tenho absoluta certeza que você não veio aqui à toa, você foi convidado para ouvir de um Deus que ama você, quer cuidar da sua vida, mas Ele só vai fazer isso se você abrir o seu coração e deixá-lo entrar, e deixá-lo, Ele morar no seu coração. Se você recebê-lo em sua vida, se você disser: Jesus, preciso de Ti, tem misericórdia de mim, eu não quero continuar a caminhada dessa vida sem o Senhor ao meu lado, sem a Tua proteção, sem o Teu amor.
sem a tua amizade, sem a tua comunhão. Quanta gente andando 10, 20, 30, 40, 50, 70 anos na sua vida sem um Deus vivo no seu coração. E Jesus veio para ser esse Deus vivo na sua vida. Você pode baixar sua cabeça aí? Pode. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que você pode sair daqui com Jesus na sua vida, com o perdão dos seus pecados, com Deus vivo guardando a sua vida, Deus vivo caminhando ao seu lado, Deus vivo orientando os seus passos, Deus vivo honrando sua vida, protegendo dos inimigos, derramando bênçãos em abundância. Esse Deus cuidador, prometendo que vai com a sua bondade caminhar ao seu lado, com a sua misericórdia vai caminhar, orientando e guiando sua vida por essa vida aqui. Mas mais do que isso, Ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para você também lá. Se eu fosse você, eu não saía daqui sem Jesus. Se eu fosse você, eu não saía daqui sem clamar que Jesus entrasse em sua vida, que Jesus se tornasse esse seu amigo, que Jesus se tornasse esse seu bom pastor, que Jesus se tornasse o Deus da sua vida. E Ele só vai fazer isso se você disser: Senhor, eu quero. Ele está batendo, mas Ele está dizendo: posso entrar? E se você deixar, Ele vai entrar e vai fazer morada, e a sua vida nunca mais será a mesma. Nenhum amigo há igual a Cristo, não, nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo há igual a Cristo, não, nenhum, não, nenhum. Você precisa dele, e Ele está batendo a porta do seu coração para entrar. Deixa Ele entrar. Você quer deixar, o Espírito Santo está falando ao coração, ao seu coração, que é com você mesmo, e que Jesus quer entrar na sua vida mesmo. E se você está ouvindo a voz, é Deus em seu amor batendo a porta do seu coração. E se você quer que Jesus se torne esse seu grande amigo, Deus com você, você diga aí no seu coração: Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, eu não mereço, Senhor, mas se Tu estás batendo, eu estou ouvindo a Tua voz, e se Tu queres entrar na minha vida, a minha vida está aberta para Ti. Entra no meu coração, faça a obra que Tu quiseres fazer na minha vida, perdoa os meus pecados, manifesta o Teu cuidado, consola o meu coração, orienta os meus passos, tem misericórdia de mim, pecador, pecadora. Se você está dizendo isso ao Senhor, eu queria orar com você, queria orar por você. E se você está dizendo: Senhor, entra no meu coração, você está batendo a porta e eu quero deixar o Senhor entrar. E se você está dizendo isso, faça um gesto bem simples para mim. A igreja está orando por você. O gesto é você levante uma de suas mãos e depois pode abaixá-la. Eu só quero orar por você e com você. Deus abençoe, pode baixar. Deus abençoe, pode baixar. Deus abençoe, pode baixar. Deus abençoe, pode baixar. Mais alguém lá na galeria também? O culto é para todos nós. Deus abençoe, pode baixar.
Deus o abençoe, pode baixar. Mais alguém? Deus a abençoe, Deus o abençoe, pode baixar. Mais alguém? Deus o abençoe. Graças e louvores. Jesus está batendo a porta. Há mais alguém ouvindo a voz? A Bíblia diz assim: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que coisa tola é endurecer o coração para Deus. Deus vai agir na sua vida com poder, misericórdia e amor. E se você está relutando por quê? Ele bate, quer entrar, quer cuidar, quer abençoar. Há mais alguém? Onde estiver, faça um gesto, pode baixá-lo depois. Mais alguém? Nós vamos nos levantar, vamos cantar um hino, e nesse hino, antes de prosseguir, falei para você abrir seu coração para Jesus, e disse para você que gostaria de orar por você, gostaria de orar com você, gostaria de pedir bênção de Deus na sua vida, direção de Deus para os seus passos. E se você levantou ou não levantou a mão, eu queria muito convidá-lo, se você puder, sair do seu lugar, vir aqui à frente. Não quero constranger ninguém, mas eu queria convidá-lo, enquanto cantamos essa segunda estrofe, você sentindo Deus agindo na sua vida, saia do seu lugar, venha aqui na frente. Não importa se não tenha levantado a mão, mas você quer orar, e você vai vir aqui orar conosco. E eu quero que no final desse culto, nós oremos pela sua vida, pela sua família, pelo seu futuro, pelos seus passos, pelo seu amanhã. Que Deus abençoasse. Alguns já estão chegando. Chegue você também, se levantou ou não a mão. Nós vamos cantar a segunda estrofe, e nós vamos depois orar ao Senhor. Vamos cantar? Vamos? Então vamos cantar.
Queridos, vocês todos podem passar ali e vão levar a Bíblia que a nossa igreja está ofertando para vocês, no balcãozinho ali, tá bom? Cadê a Adriana Inácio, a nossa líder da integração? Já está aqui, fica aqui, Adriana, só para o pessoal te ver. O pessoal que está com esse colete aí pode te ajudar, tem mais pessoas aí, tá bom? Levem a Bíblia, nós vamos entrar em contato com vocês e nós estamos felizes, né? Orando a Deus, tá bom? Querido Deus, obrigado, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, a boa, simples, profunda, transformadora mensagem do Evangelho foi pregada nessa noite, e nós temos aqui pessoas que estão dizendo: eu quero a Jesus, eu aceito o perdão, eu creio em Jesus, e eu estou convidando Ele para ser Senhor da minha vida. E nós aqui como igreja, Deus, estamos dispostos e disponíveis a estarmos juntos a esses irmãos, abençoando esses irmãos, e nós te louvamos e rendemos a Ti toda a honra e toda a glória. Abençoa a vida de cada irmão, Tu conheces as suas lutas, as suas necessidades. Jesus, Tu és suficiente, e nós pedimos que esses irmãos, a partir de hoje, com a presença do Santo Espírito, experimentem na vida dele a suficiência de Jesus. Assim, dando a Ti toda a honra e toda a glória, nós Te louvamos, em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Deus nos abençoe.